bom dia. Você já ouviu falar em assédio psicossocial? Se não, é a mesma coisa que assédio moral, só que de uma forma mais ampliada. Situações pelas quais o trabalhador passa, mas que nem sempre tem noção do que é, de que aquilo pode ser um assédio, de que aquilo pode ser de alguma forma resolvido de uma forma judicial e também com auxílio psicológico. É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café para a gente conversar um pouco mais, para você entender mais sobre esse assunto, que é novidade, foi a doutora Juliana Noronha, que é psicóloga. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Assédio psicossocial e assédio moral são a mesma coisa? Não, na verdade, o assédio psicossocial é uma gamificação, ampliado, e o assédio moral ele está dentro disso. Então, o que consiste o assédio psicossocial? Cargas horárias excessivas, uma falta de valorização do profissional, a dificuldade do profissional conseguir ter pausas durante o horário de trabalho. Então, quando o profissional ele tem os seus direitos pessoais violados, de forma que isso interfira e prejudique a sua saúde mental, isso está dentro do que a gente chama de assédio psicossocial. Vamos dizer que é uma coisa bem subjetiva, né? Quer dizer, o que pode ser assédio psicossocial para mim pode não ser para você. Funciona mais ou menos assim? Na verdade, não, porque quando a gente fala ali dos direitos individuais de cada indivíduo, o que pode acontecer é do indivíduo não identificar que ele está passando ou sofrendo algo nesse sentido. Então, acredito que, inclusive, essa nova norma regulamentadora, criada pelo Ministério do Trabalho, que entrará em vigor agora em maio, vem falar exatamente sobre isso, para que os profissionais, para que os colaboradores, eles tenham mais consciência do que se trata, de que situações podem estar interferindo nessa situação e entender melhor do que se trata. Por isso que eu digo, é tão subjetivo que às vezes nem quem está passando pela situação consegue identificar que aquilo é um assédio, que aquilo está fazendo mal para ele e que ele pode recorrer, que ele pode reclamar daquilo, não é isso? Exatamente. Só para lembrar, só pegando o gancho que a doutora Juliana falou, é uma lei nova, vai entrar em vigor ainda no mês de maio, não é isso? Isso. A partir daí, então, a gente vai ter, vamos dizer assim, todos os parâmetros para reclamar de uma carga horária, uma jornada de trabalho exaustiva, de todos esses problemas que a senhora falou. Exatamente. Dentro disso, a gente tem também as metas inatingíveis. Então, as empresas, às vezes, propõem uma expectativa excessiva diante ali da carga horária, diante da atividade que aquele profissional está executando. Então, isso também entra dentro do que essa nova norma está se propondo a avaliar. Às vezes essa carga excessiva de trabalho, ela está dentro da jornada de trabalho. Vamos dizer, eu vou só criar uma situação hipotética. Às vezes a minha jornada de trabalho são tantas horas. Mas a minha carga de trabalho dentro dessa jornada, às vezes é tão exagerada que eu não consigo cumprir. Mas meu chefe pode dizer assim, não, mas seu horário é de tanto a tanto e você tem tempo para fazer isso. E aí, como é que fica? A gente está num período, Elda, que eu costumo, inclusive em consultório, sempre conversar com os meus pacientes sobre isso. A gente está o tempo inteiro conectado. Estamos numa era hiperconectada. Isso. Então, a gente acaba que não trabalha só durante o período que a gente está ali dentro desse ambiente. Isso. Então, a gente responde e-mails, a gente participa de grupos de WhatsApp do trabalho. Então, assim, essa lei, ela tenta regulamentar que a gente consiga realmente ter pausas. Porque o que os números, o que os dados, eles têm trazido para a gente? A gente tem um número cada vez maior de pessoas adoecidas por conta dessa relação ruim e disfuncional com o trabalho. Então, no Maranhão, só esse mês, os dados do G1 trazem agora, a gente teve 4.000 pessoas afastadas por conta de adoecimento mental relacionado à atividade laboral. Gente, é um número muito alto. Exatamente, preocupante. Muito preocupante. Se só no Maranhão a gente tem isso, se a gente quantificar isso para o Brasil inteiro, vai dar um número bastante alto, não é? Com certeza. Nos últimos 10 anos, a gente alcançou o maior número já visto com relação a esse quadro. Então, assim, realmente é algo que a gente precisa, as empresas precisam ver de uma forma mais sensível, porque isso com certeza impacta também na produtividade dos profissionais,
Então, claro, claro. A é um gente já número chega no importante. trabalho cansado do dia anterior, que parece que a gente não trabalhou enquanto a gente estava em casa, né? Mas enquanto a gente está em casa, recebendo mensagem, recebendo e-mail, responde isso, faz aquilo outro, dá a impressão de que a gente não saiu do serviço. Não se desconecta, né? Não se desconecta. Mas isso aí é um problema, vamos dizer, criado por essa facilidade de comunicação, pelas redes sociais muito ativas. É uma coisa que eu diria que veio para ficar. Tá? O trabalho online, essa coisa veio para ficar. Como é que a gente convive nesse ambiente que é um equilíbrio muito tênue, né? Ou você está muito conectado, você está fazendo tudo, então você não está fazendo nada. Como é que a gente se equilibra nessa situação assim? A gente precisa pensar, né, de uma forma também mais individualizada, né? Temos aqui um lado as empresas, né, as grandes corporações que precisam ter esse olhar, né, ao colaborador, mas a gente também tem do outro lado o colaborador, que precisa estar cada vez mais consciente dos seus limites também, né? Então, assim, é extremamente importante que tenhamos momentos de lazer e precisamos entender que esse tédio, que esse ócio é extremamente importante para a qualidade da nossa saúde mental. Se eu chegar em casa, por exemplo, meu horário de trabalho aqui acabou. Falando hipoteticamente também, meu horário de trabalho aqui acabou. Se eu chegar em casa, desligar meu celular e não quiser mais receber mensagens do meu trabalho, isso está dentro do meu direito? Com toda certeza, até porque, como eu falei anterior, né, você precisa se desligar, né? Então, assim, o celular hoje, ele nos possibilita muita coisa, mas ele também é um causador de muitos adoecimentos. Pois é, verdade. A gente não consegue, né, se desligar, exatamente, né? parece que já é parte da gente, né? Já é parte da gente. Se a gente não estiver com o celular na mão, a gente pensa que está faltando... Tem uma expressão que diz, a minha vida está toda nesse celular. Não é muita mentira, não é verdade. É verdade mesmo. Daí as empresas acabam, eu vou botar aqui aproveitando entre aspas, que não estou dizendo que é má intenção das empresas de jeito nenhum, mas de aproveitar um pouco mais dessa disponibilidade do trabalhador em executar essas tarefas. Com toda certeza, né? E aí cabe a cada um também, né, conhecer o seu limite e entender que essa pausa, ela é importante, né, que a gente precisa se desligar até para que a gente consiga produzir de forma melhor, né? Pois é, se tem tanta gente doente é porque a gente ainda não soube chegar nesses limites, tipo, só posso ir até aqui, daqui para frente vai me fazer mal. A gente tem que se reeducar, se redirecionar dentro desse trabalho. Como é que vai funcionar a partir de então? A nossa geração, ela já nasceu, né, com o celular na mão, né? Inclusive essas gerações mais novas agora. Menino de 5 anos já vem com o chip pronto, né? Então, assim, a gente não foi educado a usar o celular. Infelizmente, isso tem trazido e provocado uma série de consequências ruins, né? Muita coisa a gente já está vendo agora e acredito que tem muita coisa que a gente ainda vai ver mais tarde. Então, a gente, enquanto pai, a gente precisa tentar ter esse controle, até porque a gente também está educando crianças. As escolas agora, a gente tem leis, né, que proíbem o uso do celular. O primeiro passo já foi dado, isso, né? E como a gente percebeu avanços nisso, né? No período curto de tempo, as crianças elas socializam agora no intervalo, né? Então, assim, o celular ele rouba muito a nossa vida, né? O nosso tempo. É verdade. Eu vi uma matéria super interessante de uma escola que as crianças estavam brincando de joguinhos de baralho, né? Sentando para tocar e cantar, coisa que antigamente não se... Antigamente é ótimo, né? Antigamente para criança de 12 anos, 10 anos, Mas antes, ano passado. Sim. Ano passado, né? Não se fazia isso, porque começou agora essa lei, né? Não usar nas escolas. Antes, as crianças não conseguiam se desligar do celular. Se uma criança já não está conseguindo se desligar do celular, imagine um profissional cheio de responsabilidades. O medo de perder o emprego, até que ponto impacta numa decisão dessa de se desplugar? Mas pensa só, a gente não está propondo algo que é errado, né? Você não está à disposição do seu trabalho no horário que você está de folga, teoricamente não é algo errado. Sim. Então, assim, a lei vem propor, né, essa norma vem propor, na verdade, uma palavra que eu acho que funciona para tudo, é o equilíbrio. Né? É você entender que no momento do trabalho estou 100% no meu trabalho, mas no meu momento de lazer eu preciso estar 100% ali no meu momento de lazer. 90% já está valendo. Com toda certeza. Porque o que a gente vê às vezes é a pessoa está, né, viajando, né, mas está ali, respondendo e-mail, trocando mensagem, pensando. Então, assim, você não se desligou. Você não está dentro do seu lazer, você está dividido ainda entre trabalho e lazer, né? Mas nós vamos fazer só uma pausa aqui também, que a gente não só trabalha aqui, a gente para, relaxa, toma café, toma água e volta para conversar. Pronto, simples assim.
É um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre essa novidade que entra em vigor a partir do mês de abril, que é a proteção, vamos dizer, uma rede de apoio ao trabalhador que está se sentindo emocionalmente esgotado ou afetado. E eu estou conversando aqui com a psicóloga Juliana Noronha. A gente falou muito no papel do trabalhador, como ele pode se comportar. E as empresas, a partir de agora, elas também vão ter a noção de que cobrar o funcionário em horários de descanso não é certo? Com toda certeza, né? O que essa norma, ela busca regulamentar, né? Que as empresas, elas tenham um acompanhamento maior sobre a saúde mental, né, dos seus profissionais, que eles façam uma espécie de monitoramento de estresse, que tentem ter uma postura um pouco mais humanizada com relação a esses profissionais. Então, assim, essa norma, ela vem exatamente instruir, né, aos empresários que não conseguem verificar, não conseguem ter esse entendimento, como é que essas mudanças elas podem ocorrer. A própria empresa pode ter à disposição desse funcionário, tipo, eu não estou ainda esgotado, mas isso está afetando o meu trabalho, eu não estou conseguindo render. A empresa mesmo pode oferecer esse suporte emocional, pode oferecer esse apoio para o funcionário dentro da empresa? Com toda certeza, né? Porque às vezes a gente não consegue ter nem o espaço para ter um serviço de saúde mental. A gente está falando do Brasil, a gente sabe que isso é um serviço caro. Isso. É um serviço difícil, então, com uma jornada de trabalho, se torna mais difícil ainda você conseguir ter, né, esse espaço e, às vezes, essa disponibilidade. Então, a empresa que busca, né, essa melhora, essa maior produtividade dos seus profissionais, com toda certeza pode ter um profissional ali da área da saúde mental, porque esse profissional ele vai ser responsável não só por monitorar, mas também para ser um canal de escuta. Sim. Porque o quadro de adoecimento, ele começa a partir, né, os sinais, eles aparecem. Então, assim, o profissional da saúde mental é o profissional que está engajado, que é especializado nisso, né, para ter essa escuta ativa e, de repente, fazer o direcionamento correto aí desse profissional. O colega de trabalho também pode ajudar no momento em que ele vê assim, um esgotamento, né? Essa ansiedade, agora todo mundo é muito ansioso, a gente está num país de ansiosos, né? Uhum. O Brasil é um dos campeões nesses terceiro, casos. Né, no mundo. É o terceiro no mundo. É muita coisa. É muita gente ansiosa, é muita gente com muito problema mental. Mas o problema desse problema, não sei se a gente pode fazer essa redundância toda, mas o problema desse problema é que a gente não gosta de deixar que ele apareça. A gente tenta muito camuflar todas essas que a gente pode achar a deficiência da gente. Poxa, eu não estou dando conta da minha carga de trabalho. Meu patrão pode botar outro no meu lugar que faça melhor. Isso, de alguma forma, dá um freio na nossa vontade de buscar ajuda e acaba uma bola de neve. Como é que a gente faz nesse meio? O trabalho já é tão competitivo que a gente fica meio com receio. Aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, né? Para a área ali da psicologia. A gente precisa pensar que somos seres humanos, né? Então, assim, no trabalho nós somos substituíveis. Exatamente. Na nossa família, na nossa vida, não somos. Então, a partir do momento que a gente priorizar, né, todo o resto e se esquecer, o preço que a gente pode pagar pode ser muito alto. Então, a gente está falando de quadros de ansiedade, a gente está falando de depressão, a gente está falando de transtornos de bipolaridade e até mesmo suicídio. Então, o número de suicídio ele é altíssimo, né? Então, assim, a gente precisa realmente pôr isso na balança, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa do nosso sustento, mas a gente precisa de saúde, né? Sem saúde a gente não consegue... Não chega a lugar nenhum, né? Exatamente. Dinheiro, emprego, a gente corre atrás. De saúde, a gente tem que parar para ela. Exatamente. Não pode correr, tem que parar. O negócio é parar, né? Você acredita que a partir de então, quando essa lei for regulamentada, a gente pode ter uma melhora nesse quadro? Quer dizer, esses 4 mil trabalhadores que estão afastados, daqui a pouco a gente já pode ter só uns 3 mil, as pessoas se conscientizando desses direitos e as empresas se conscientizando também do seu papel, a gente tem possibilidade de chegar a um denominador comum? É o que a gente espera, né? Mas assim, eu acredito que a simples, né, instalação dessa norma não é o suficiente. Sim. O que a gente vai precisar mesmo é da conscientização, não só das empresas, mas principalmente dos colaboradores, de começarem a se perceber,
né, identificar os seus limites, o que é um quadro de adoecimento, porque a ansiedade e a depressão, elas não aparecem de repente, né? A gente tem os sinais anteriores. Você começa a ter insônia, você começa a não querer mais ter atividade de lazer, você começa a não querer ir para o ambiente de trabalho. A gente tem a síndrome do burnout, né, que também é um transtorno relacionado à atividade laboral. Então, assim, os sintomas físicos, eles aparecem, os sintomas sociais também, você fica recluso. Então, assim, até que um quadro desse se instale, existe todo um processo anterior, né? Então, o que a gente espera é que com essa norma, as pessoas fiquem mais vigilantes e mais atentas a si mesmas. Vai ser preciso chegar à judicialização? Existe uma... Na verdade, a medida é exatamente para que isso aconteça, né? Para que o profissional ele consiga ter esse suporte também, né, judicial, caso a empresa não esteja respeitando, né, esse momento e esse espaço que é dele. O bom seria que trabalhador e empresa conseguissem, vamos dizer, chegar a um denominador comum que fosse bom para as duas partes, né? Que, olha, eu estou me sentindo assim, 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 a empresa, então vamos fazer assim, 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 de forma que o trabalhador pudesse exercer o seu trabalho, garantir o seu emprego e a empresa continuasse com esse funcionário, né? Só nos casos mais excessivos se chega a esse processo de judicialização, né, Juliana? Exato, com certeza. Porque, na verdade, o ideal seria que as empresas entendessem que o profissional motivado, ele produz mais. Então, é bom para todo mundo. Se eu estou num ambiente de trabalho onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável, com certeza eu vou dar o meu melhor. Mas eu acho que quando entenderem empregado motivado, a tradução foi empregado cheio de serviço o tempo todo, para ele se motivar sempre. Aí não funciona, né? Aí o carro para, né? Com toda certeza. Mas eu não sei, eu acho sempre que o medo de perder o emprego é sempre um dos motivos mais fortes para você aceitar determinadas situações e continuar nessa situação, mesmo ela te fazendo mal. A gente vive num país que muita gente está desempregada. Desemprego não é uma coisa muito fácil. Então, você pensa assim, se eu perder esse emprego aqui, onde é que eu vou conseguir outro? Você acaba aceitando e adoecendo. Aí não tem o que fazer não, né? É verdade, isso é um fator, né? Mas aí, a partir do momento que a empresa ela, né, tem um olhar um pouco mais empático com relação a isso, é possível recolocações dentro de uma empresa, é possível, de repente, uma diminuição da carga horária, né? Então, assim, a proposta é que as pessoas consigam estar bem ali dentro daquele espaço. Até porque elas não podem ser demitidas por conta disso, né? É muito bom. Elas não podem ser demitidas por conta disso. Muito bom. E a gente não está nem falando da carga horária dessa que a gente cumpre aqui. O que a gente está falando é dessa carga horária que acaba ficando cheia de tentáculos, se estendendo para dentro da nossa vida pessoal, fora da empresa, né? Eu acho que essa é que tem que dar uma freada mesmo, né? Principalmente das mulheres, né? Isso. As mulheres, nesses 4 mil, mulheres é a maioria? 70% são mulheres. Então, olha aí a representatividade. Uma péssima representatividade, né? Isso. É porque a gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia que se só uma atividade tomar conta do espaço todo, vai faltar para as outras atividades, Com toda né? certeza. Olha, eu já estou quase ficando psicóloga de tanto conversa. Quase ficando psicóloga. Mas então, assim, a gente espera até maio, quando a lei for implementada, for regulamentada, a partir de então, a gente pode estudar com mais calma esse processo de assédio psicossocial. Eu gostei desse nome, parece que ele expande mais a coisa, né? Porque quando a gente falava assédio moral, parecia alguma coisa assim, sabe, tá só te afetando. Não, é uma coisa que não está afetando só você, não. Não pensa só aí, que só você está passando por isso, não. Tem muita gente passando por isso, então vamos todos juntos que vamos ter um trabalho mais produtivo. A ideia é essa, né, doutora? Exatamente. E acredito que, assim, a gente pode conseguir, né, fazer essa mudança de uma forma integrada, né? O colaborador pode contribuir com a empresa quando eles estiverem fazendo essa estruturação, né? O que seria adequado? Né? Como é que a empresa pode te ajudar? Como é que você se sentiria mais valorizado? Eu acho que, assim, a empresa que criar um canal de abertura para o colaborador conseguir se expor sem que ele sofra retaliações, né? Acho que com toda certeza. É assim que ele sofra retaliações, isso é muito Isso. importante. Então, eu acho que a gente vai encontrar o caminho sim, sabe? Se os dois pensarem da mesma forma, a empresa quer o lucro, o trabalhador quer o trabalho, quer o emprego. Mas um precisa do outro, né? Para Exatamente. chegar nesse resultado. Se a gente pensar assim, que um depende do outro, a gente vai achar o caminho certo. Doutora Juliana Noronha, muito obrigada por essa participação, por esses esclarecimentos a respeito dessa novidade, né, nessa relação
relação de trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia. E bom dia para você que está aí do outro lado, que já ficou sabendo mais um assunto novo, né? Assédio psicossocial. Mas a gente ainda vai voltar a falar sobre isso com toda certeza. Essas novidades são ótimas, porque a gente vai falando, até todo mundo entender e todo mundo saber seus direitos e seus deveres. Tchau e até mais.